Você nunca será livre enquanto depender da aprovação dos outros. Já pensou nisso? Isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente fica dependendo dos outros, a gente fica à mercê deles, né? Submetido a eles. Isso é uma coisa muito séria. Eu sou do Exame Negati, aqui é o RPD, e nós estamos falando sobre os compromissos de uma vida extraordinária, uma playlist com vários vídeos abordando esses dois livros aqui, os 4 compromissos, o 5º compromisso Tolteca, e nós vamos poder realmente perceber, caso a gente estude os livros que eu recomendo, e também os vídeos aqui, como a gente pode ter uma vida extraordinária. Essa é a proposta. Então esse é o 5º vídeo, e nós vamos falar aqui sobre a arte de não se ofender, complemento do 2º compromisso. Então os assuntos desse vídeo: críticas, rejeições, como crescer sem depender da aprovação dos outros. Recomendo que assista o vídeo todo e pratique os princípios aqui que a gente vai falar. Muito bem, na visão tolteca, a crítica não deve ser levada para o lado pessoal. Esse é o 2º compromisso. Não leve nada, nem crítica, nem elogio para o lado pessoal. Depois eu explico melhor isso. Pois ela reflete as crenças, experiências e emoções de quem a faz. Então, quando a pessoa te critica, ela está falando da percepção que ela tem de você. Ela não está falando de você. Ninguém toca na realidade. Tá? Todos nós vivemos com uma realidade representada, depois de ser percebida e filtrada por 6 filtros que a neurolinguística identificou. Então você filtra, o caboclo te olha, filtra, com todas as crenças, valores, memórias, trem tudo, com as generalizações, distorções, omissões que tem na cabeça dele lá, aí ele tem uma representação de você. Ele está falando desse aqui, ó, esse você aqui, na cabeça dele, não de você de verdade. O que não quer dizer que de vez em quando ele pode falar alguma coisa que seja útil. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco. Olha o cachorro. Bonito ou feio? Eu acho cachorro bonito, mas talvez você ache feio. Você fala assim, esse cachorro horroroso, cachorro da cara preta, não sei o quê, não sei o quê. Muda o cachorro. É como você percebe. Não quer dizer que ele seja feio ou que ele não tenha valor, porque você acha que ele tem cara preta e a cara dele deve ser branca, sei lá, qualquer coisa assim. Falando de você ou eu, qualquer pessoa, né? A maneira como a pessoa se expressa a respeito do cachorro não muda o cachorro. E a maneira que a pessoa se expressa você não deveria também mudar você, de forma positiva ou negativa, como a gente vai ver. Isso não significa que precisa ignorá-la. Se for verdadeira, pode gerar aprendizado. Pode ser que ela está falando de uma coisa sobre você que você não sabe, que você não faz tão bem. Você pode aprender com aquilo. E se for injustiça, basta deixá-la aí. Se é mentira, vai esquentar a cabeça com o trem por quê? Se for verdade, vai esquentar a cabeça com o trem por quê? É verdade. Se for mentira, é mentira. Não precisa esquentar a cabeça de jeito nenhum. O Johari fez essa janela aí, né? Isso aí, eu nunca tinha visto esse desenhozinho, achei maravilhoso, tá bom? Para expressar a janela de Johari. Johari fala que nós estamos divididos em 4 quadrantes, que são esses 4 quartos que ele colocou aí, e é exatamente como está aí, ó. 2 dos quartos você vê, 2 dos quartos o outro vê. Observe que tem um quarto que é o número 2, que o outro vê sobre você, mas você não vê, tá? E existe um quarto que só você que vê, e tem um quarto que nem você nem ninguém vê, eu sou inconsciente, né? Mas quando a pessoa está te criticando, pode ser que ela está falando do quarto 2. É algo que você realmente não percebeu a respeito de si, e que você pode aprender com o que ele está falando. Puxa vida, isso aqui eu não tinha percebido, que eu faço isso, eu faço aquilo, dessa maneira, e que isso ofende, né, de alguma maneira as pessoas. Então é uma informação importante que ele está te dando. É muito comum que a pessoa esteja olhando no espelho completamente borrado e projetando em você as fraquezas dela. Tá? Isso, existe um mecanismo de defesa do ego chamado projeção. O caboclo é ruim, as características dele lá, e ele não suporta que ele seja. Então ele diz que ele não é, mas que você que é. Então quando ele está te criticando, ele está falando dele. Tá? Se você olhar aí, posso falar muito isso aqui não, mas no meio comum aí você vai ver muitas pessoas que fazem isso. Elas são a coisa errada e falam que o outro que é. Tá? Isso são 15 mecanismos de defesa. Esse é umzinho que as pessoas usam, elas projetam suas fraquezas nos outros porque elas não suportam serem aquilo que elas realmente são. Então tá te criticando e não tem nada a ver, é injusto. Perfeito? Captou a ideia aí? Continuando. Sofrimento surge quando transformamos uma opinião. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente aceita como verdade falas que às vezes a pessoa fala só para extravasar a fraqueza dela, projetar as frustrações dela, ou te diminuir de alguma maneira, que de alguma forma ela se sinta melhor por diminuir os outros. Tem todas essas fraquezas de cabeça aí, né? A pessoa está falando da percepção dela, depois que ela filtrou aquela realidade toda lá, como ela está te interpretando, ou ela está falando de questões dela que ela está projetando em você,
Normalmente, a crítica é sempre nessa vibe aí. É o que Freud fala, já citei isso outro dia. Quando Pedro fala de João, não, é quando João fala de Pedro, sei mais de João, que é quem está falando, do que de Pedro, de quem está sendo falado. Então, ele está expressando, na verdade, ele. A maturidade emocional está em aprender com o que é útil e descartar o que não corresponde à realidade, sem permitir que a opinião dos outros defina o seu valor. Estou dizendo que isso é fácil de fazer, não. Tá? Os compromissos não são fáceis, eles são fantásticos. Vale a pena esforçar para conseguir fazer isso desse jeito. Tá? Não levar nada para o lado pessoal. Não é fácil não, os trem, mas é possível. E você pode progredir nesse sentido, de maneira que você possa... A pessoa falou bem de você, você não joga teu ego lá para cima, acha que você é melhor que todo mundo. A pessoa falou mal de você, você não acha que você é o pior capaz que existe, e tá tudo bem. Só opinião, informação que você recebeu ali, e tudo bem. Tem uma frasezinha que eu aprendi com um amigo meu um tempo atrás, é assim, ó, obrigado por compartilhar. A pessoa falou uma merda lá, para ela era importante falar aquilo, obrigado por compartilhar. Você não vai conseguir não, obrigado por compartilhar. E fico por isso mesmo, tá bom? Para por aí. Falar um pouquinho das rejeições. Então vamos lá. Na visão tolteca, a rejeição não define o seu valor. A rejeição não define o seu valor. Ela reflete as crenças, necessidades e percepções de quem rejeita. Aquela fechadura ali, ela fala assim, você não serve, porque você não consegue abrir aqui, me abrir. É uma questão da fechadura. Não tem nada a ver com você. Você é diferente. Você não foi feito para essa fechadura aí. Foi feito para outra. Você pode ir lá, né, se roer todo, mudar lá, cavar lá toda a sua estrutura para poder se adequar ao outro. Você está afim de fazer isso? Está disposto a pagar esse preço? Porque aí você vai encaixar ali. Eu prefiro deixar esse trem para lá e falar, não, cara, moça, tchau. Eu lembro que negócio de rejeição é um negócio interessante. Minha esposa, quando a gente estava namorando, tinha um mês. Ela me dispensou, né? Aí ela terminou comigo. Eu parti para outra. Um mês depois ela foi atrás de mim. Se ela ver o vídeo, ela vai emburrar ou vai lembrar disso aqui com alegria, né? Ela voltou, que ela teve esse benefício. E aí nós estamos casados desde a época, 89, tá? 37 anos. Vai para 37 anos já, né? Muito tempo, tá bom? Ainda bem que ela voltou, né? Gostei muito, porque eu queria ela. Mas ela não me queria, você não encaixa para mim. Então tá, vou achar quem encaixa. Lá você para lá. Né? Então, é uma coisa que é minha, não estou dizendo que você está errado por não ser assim, ou pensar diferente, mas reflete aí, se não vale a pena você entender que existe o eu, existe o outro, que o outro não é obrigado a te receber, aqui no caso da chave, né, dando exemplo aqui, que ele pode ser diferente, que ele pode realmente não tem a ver com você que ele tem ali. Você está disposto a pagar o preço de se mudar todo para se adequar ao outro? Se você tiver, cada um com a sua vida, né? Mas reflete aí se vale a pena realmente, tá bom? Então, vamos lá no sofrimento. O sofrimento começa quando transformamos um não, de rejeição, em uma verdade sobre quem somos. Ela disse não, eu não presto para ninguém, nunca mais. Generalização até o céu, tá bom? Então, pensa nisso aí. A liberdade emocional está em aceitar a rejeição sem levá-la para o lado pessoal. Rejeitou, tudo bem, ela está dizendo que não, eu não sirvo para ela. Que bom que constatou isso agora, né? Podia ser pior, podia ser depois de gastar muito tempo. Aprendendo com ela quando necessário e seguir em frente. E tudo bem. A pessoa, que bom que quem não encaixa, você não encaixa, te rejeita. Melhor, né? Porque senão você ia sofrer ali tentando entrar naquela fechadura por muito tempo e no final, esse trem não dá certo, não. E aí perdeu seu tempo e poderia estar encontrando, talvez, alguém que não te rejeitasse, que respeitasse você como você é. Obviamente, você também tem trem aí que você não é bom e você pode melhorar e tornar uma pessoa melhor e pode aprender com as rejeições também, tá bom? Se uma pessoa ou um grupo não quer você, por que você continua querendo fazer parte da vida deles? A gente vê isso muito nos jovens, né? O jovem, ele por exemplo, para ser aceito por um grupo que usa droga. Para ser aceito por um grupo que fuma, ele fuma. Um grupo que bebe, ele bebe, né? Isso é uma imaturidade. Se você faz essas coisas, o seu jeito aí é seu, né? Eu sou eu, você é você. Tudo bem. Mas se você não vê valor nisso, vai ceder a isso para encaixar na fechadura do grupo lá, para ficar igual ao outro, é uma opção sua. Reflete aí se vale a pena. Eu me lembro dessa questão, porque de vez em quando minha esposa antigamente, agora não tem muito, não está na moda mais não, a gente
faz tempo que a gente não assiste televisão aberta também, mas tinha as novelas mexicanas, né? E era sempre 4 caras querendo uma mulher. E ela gostava de um. Os outros 3 queriam ela mesmo que ela não gostasse. Gente, eu não dou conta desse negócio, não. Tá? Se não me quer, tchau. O próximo. Uma época eu fui vendedor de perfumes importados. Inclusive eu fui para Belo Horizonte, mudei para lá para levar a empresa para lá. Fui gerenciar, criar uma equipe lá, criar um braço da empresa lá, né? E eu, primeiro mês que eu fui vender, eu bati o recorde da empresa. E eu não ficava empurrando perfume para ninguém, não. Eu fazia uma abordagem objetiva. Ah, não gosto de perfume. Prazer te conhecer, tchau. O próximo. Eu falava com umas 300 pessoas por dia. Eu achava quem comprava. Eu não estava querendo vender, na verdade. Estava querendo achar comprador, né? Estou dizendo que a vida vai ser assim, mas é uma ideia para pensar. Vale a pena você ficar insistindo numa situação que, né, que está com uma pessoa mesmo que ela não te quer? Igual esses mexicanos aí da novela? Sei não, hein? Não me quer, não quero também não. Talvez foi assim lá na minha vida, quando eu estava escolhendo, né, a minha companheira eterna. Só uma pessoa não pode te rejeitar. Você. Tá? Se você está se rejeitando, meu amigo, dá uma refletida aí, vê o que está acontecendo, o que você está insatisfeito com você, qual é o processo inconsciente aí que está dizendo que você não merece. Bate um papo com esse superego seu aí que está dizendo que você... porque o superego, lembra, o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, ele é a introjeção dos pais quando fecha lá 6, 7, 8 anos do complexo de Édipo. Então, se seus pais te desvalorizavam, isso é introjetado, e você continua dizendo, não mereço, não tenho valor, né? Ninguém vai me querer, sei lá, qualquer trem assim, qualquer bobagem que os pais pensavam na época, e que está aí no seu inconsciente fazendo você agir assim. É interessante, porque é inconsciente, mas você é essa questão. Tá, o superego bate com essa questão na sua cabeça aí. Então você pode ficar atento a isso aí e perceber, porque quando o inconsciente se torna consciente, é uma chance que você tem de ressignificar isso aí. Perfeito? Muito bem, então agora vamos falar sobre o último ponto, como crescer sem depender da aprovação dos outros. Na filosofia tolteca, a verdadeira liberdade surge quando você deixa de entregar aos outros o poder de definir o seu valor. Você vai assistir televisão e dar controle para os outros. Não dá muito certo não, né? Você não vai ver provavelmente o programa que você quer. Então você não pode dar para os outros o poder de definir o seu valor. Não pode dar. Você fica com o controle da sua vida. Se você não está com controle, passa a trabalhar essa questão. E os compromissos toltecas vão te ajudar. Olha, não tem nada que eu conheço que vai te deixar mais independente. Independência não é uma coisa de ficar separado dos outros, não, tá? Independente significa uma pessoa capaz, né? Independente ali de se relacionar de forma saudável com outras pessoas independentes. Stephen Covey fala isso, que existe a dependência, independência, interdependência. Então, uma pessoa dependente não consegue ter uma relação interdependente. Tá? Então, a pessoa precisa ser independente, tá? Tô aqui, agora eu consigo me relacionar de forma saudável, porque pessoas dependentes não têm relações saudáveis. Tem umas relações esquisitas lá, tá? De simbiose, um monte de trem esquisito. Então, a gente precisa trabalhar a nossa independência para a gente poder ter boas relações. Não é para ficar separado dos outros, não, para ficar junto, mas de forma saudável. Quem depende da aprovação vive preso a opiniões alheias. Quem conhece seu próprio valor aceita elogios e críticas sem permitir que eles determinem sua identidade. Falei disso um pouquinho atrás aí. Não é só a crítica que é o problema, o elogio também. Porque elogio você pode às vezes estar... Por que a pessoa está te elogiando? Pode ser que é porque ela gosta de você. E não seja nem verdade. Está reforçando que você está bem no trem que você não está. Pode ser que ela não goste de você e está te iludindo, está com algum interesse. Então, dizendo que tudo é ruim, não. Mas tá bom, ok, obrigado pela informação. Né? O elogio, beleza. Então, com esse elogio, significa que pode ser que eu estou no caminho certo. Mas essa pessoa tem competência para avaliar essa questão que ela está mencionando ali? Eu vivi uma experiência esses dias agora de uma situação muito assim. As pessoas elogiando uma outra pessoa que estava achando que estava fazendo a coisa certa e não estava. Porque a competência das pessoas que elogiavam não era alinhada com aquilo ali que ela estava fazendo. Então estavam reforçando que ela estava fazendo errado, dizendo que estava fazendo bem. Deu para entender o negócio aí? Se não deu, você pode comentar aqui que a gente esclarece melhor essa história. Eu não estou querendo falar do santo, né? Mas a ideia é essa. Então o elogio,
beleza, valeu. Né? Como esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Antes. Olha isso aqui. O Walt Disney foi demitido de um jornal por supostamente não ter criatividade. Então, quer dizer, o que a pessoa fala sobre você não define realmente o seu valor. Tá, é só a percepção dela. É só, talvez, uma fase ali que você está, numa certa situação, num certo ambiente, que está dando uma imagem equivocada. Dizer que o Walt Disney não tinha criatividade é um negócio meio esquisito, né? Podiam ter demitido ele por outro motivo. Esse aí é meio esquisito, né? Quem depende da aprovação vive preso a opiniões alheias. Quem conhece seu próprio valor aceita elogios e críticas sem permitir que eles determinem sua identidade. Então, não tem problema aceitar elogio e crítica, mas isso não pode te afetar, tá bom? Você fez uma apresentação ali para os colegas lá da empresa, 10 aplaudindo e um criticando. Um sujeito que fez isso aí deprime porque alguém criticou. O outro acha que ele é o melhor do mundo porque 10 elogiaram, né? É na boa, tá, que bom. Tá. Inclusive, isso me fez lembrar que quando eu estive lá com os budistas, né, no mosteiro Zen budista, quando eu fui escoteiro, eu tive muito contato com os budistas aqui, com o mosteiro que tem aqui em Ibiraçu, e até dormi lá, que é uma coisa diferente, bem legal, né? Nós tivemos um seminário escoteiro de espiritualidade lá no mosteiro. Eu estava conversando com o Kenza, que é o monge que atendeu a gente lá, e ele disse que na filosofia deles, eles não gostam de elogio. Ele falou, elogio não acrescenta, eu não estou dizendo que eu concordo com isso não, tá? Estou dizendo a filosofia deles. Elogio não acrescenta nada, eu gosto de crítica, e crítica me ajuda a melhorar. A gente tem essa ideia de que crítica é um trem ruim. É ruim quando o cara está falando uma coisa errada, mas está falando uma coisa certa, você pode, peraí, eu posso aprender com isso. A pessoa te elogia, peraí, tá, isso é verdade? Essa pessoa tem competência para reconhecer o meu valor nessa área aqui? Poxa, que bom, então estou no caminho certo. Tá? Então é uma coisa para pensar. Crescer é fazer o seu melhor, aprender com resultados e seguir em frente sem precisar da validação dos outros para reconhecer o seu próprio valor. Nós podemos crescer de forma independente. A gente vai ter elogio e crítica, a gente vai usar isso como informação. Essa é a diferença. A palavra é informação. Tendo essa informação, a gente pode avaliar, inclusive, desse aspecto que eu estou falando. Tem competência para criticar, tem competência para elogiar. Quem é que está... Uma pessoa, um professor, por exemplo, te critica, opa, peraí, isso aí é interessante. Esse camarada tem uma percepção provavelmente mais ampla, está vendo coisas que eu não estou vendo, mas é só para entender que a pessoa muitas vezes está só expressando ali as frustrações dela. Então, os dois compromissos que vimos até agora, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, que é isso que nós estamos trabalhando aqui. Como eu disse, isso aqui é maturidade. Tá? Quando você se tornar impecável, você vai ver que você é uma pessoa madura. E você vai ser livre quando você não levar nada para o lado pessoal. Esse é o convite que eu tenho para você. Inclusive, continua ampliando aqui as áreas do seu desenvolvimento lá no RPD, tem um link aqui embaixo. E foi um grande prazer estar contigo. Fica aí com o vocabulário e a gente continua conversando no próximo passo. Um abraço.